Senhor formoso é. O formoso é tua face, eu posso ver. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Motivo de muita alegria que nós temos esse privilégio de podermos adentrar a casa do nosso Deus nesse dia que é separado para adoração, exaltação e glorificação ao seu santo nome. Convido os irmãos a doar o máximo da sua vida para nessa manhã poder agradar ao nosso grande Deus. Precisa um esforço nosso, porque a tendência da nossa carne é ficar disperso, é de apenas estar nesse local, mas não estar cultuando a Deus. É um cuidado que cada um de nós devemos ter quando estamos na presença de Deus, em culto e adoração e exaltação ao nome dEle. Portanto, nesse instante, eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar orando ao nosso Deus, suplicando a sua graça, o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, diante da tua graça, Pai, é diante do teu amor, diante da tua misericórdia e da tua santidade, é que nos dá essa condição, o Senhor nos dá essa condição de achegar à tua presença. Por nós mesmos, ó Pai, nós não temos condições nenhuma. O próprio apóstolo Paulo, ele mesmo ressaltou que o bem que nós queremos fazer, nem sempre nós conseguimos.
Agora o mal está sempre diante de nós. Portanto, ó Pai, nos dê essa capacidade, ó Pai Santo, de discernimento e de esforço para Te buscar de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. E que esse culto, ó Pai Santo, ele não fique apenas nessas 4 paredes, mas que ele possa subir até o Santo do Santo, na Tua presença, e como aroma suave possa chegar às Tuas narinas, ó Pai. Que o Senhor possa ter prazer no que nós vamos fazer aqui nesta manhã, em culto e adoração a Ti, ó Pai. Nosso Deus, nós não sabemos, ó Pai, a forma que cada um chegou aqui ou vai chegar aqui à Tua casa nesta manhã, mas o Senhor conhece, ó Pai. Como diz o Salmo 139, a palavra ainda não saiu da nossa boca, mas o Senhor já conhece. O Senhor conhece a cada um, mesmo antes do nosso nascimento. Portanto, ó Pai, cuida de cada um, na particularidade de cada um, ó Pai. Cuida nesse momento, ó Pai. O coração apreensivo, o coração ansioso, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, tratando nesse momento, no nome de Jesus, ó Pai. E libera, ó Pai Santo, libera cada um de nós, para que livremente nós possamos Te adorar, Te exaltar, Te glorificar e Te bendizer nesta manhã, ó Pai. Cuida de todas as partes desse culto, ó Pai. Desde, ó nosso Deus, quando sairmos das nossas casas, ao entrarmos, ó Pai Santo, na Tua presença, cuida de cada ministro de louvor aqui, ó Pai Santo, no nome de Jesus, cuida do pastor que vai estar trazendo a palavra do Senhor, cuida de cada coração, cada um de nós, ó Pai, que vamos estar participando desse culto, cuida em nome de Jesus, ó Pai, para que seja, ó nosso Deus, um momento de muita alegria na Tua presença. Um momento abençoado, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Ainda de pé, irmãos, os irmãos que chegaram podem entrar. Ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 125. Fala a respeito de uma fé inabalável. Salmo de número 125. Eu vou estar lendo os versículos de número ímpar e a igreja, os versículos de número par desse Salmo de número 125, que diz: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. O certo dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo ao Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Podeis sentar, irmão. O salmista, nesse salmo, quando fala a respeito da fé inabalável, nós podemos observar claramente aí a distinção que é feita entre o servo de Deus, as nossas vidas, o Israel de Deus, e também aqueles que se desviam para caminhos tortuosos, os ímpios. E é interessante que o salmista, ele fala a respeito da vitória daqueles que firmam a sua fé inabalável em Cristo Jesus. E a derrota daqueles que se desviam para os caminhos tortuosos, ou seja, dos ímpios. E ele encerra dizendo: paz sobre Israel, seja paz sobre o povo de Deus. E é isso que nós almejamos para as nossas vidas nesta manhã, é que a paz do Senhor possa estar reinando nos nossos corações, nas nossas vidas, em cada um aqui, para honrarmos e glorificarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. E continuando dessa mesma forma, vamos estar juntamente com o Ministério do Louvor, adorando, exaltando e glorificando o nosso Deus. A graça e a paz, amém? Vamos nos pôr de pé, vamos louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor.
A Bíblia fala, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Que você possa exaltá-lo, que você possa louvá-lo, que você possa adorá-lo na beleza da sua santidade. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Ainda cantaremos mais um cântico, que você possa continuar meditando nessa letra, que Deus possa falar ao seu coração e que você continue em adoração, que você continue adorando ao nosso Deus nessa manhã. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem ti encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus.
buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe à tua casa. Obrigado, Senhor Deus, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas estamos aqui para prestar o verdadeiro louvor, para te adorar, para te exaltar, para te bendizer. Obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pela tua graça que é derramada sobre nós todo dia. Que o que cantamos aqui, Senhor Deus, seja aquilo que vivamos. Que o nosso prazer esteja em te adorar todos os dias da nossa vida. Que o nosso louvor, que a nossa adoração não fique apenas aqui nas quatro paredes, mas que nós possamos viver uma vida de adoração, uma vida de louvor a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos? Nesse instante ainda vamos estar entoando o cântico ao Senhor. Enquanto estivermos entoando esse cântico, aqueles irmãos que vieram preparados para depositar diante do altar do Senhor os teus dízimos e as suas ofertas, têm essa oportunidade. Nós vamos entoar o hino 38, Louvores Sem Fim. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que dá mais alta glória, desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu ensino e amor, por todos seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito
Esse é um momento especial na vida da igreja também, onde nós temos a oportunidade de apresentarmos como motivo de gratidão e como motivo de intercessão. Então, aqueles irmãos que têm motivo de gratidão, coloca aqui à nossa esquerda, e aqueles irmãos que têm motivo de intercessão, coloca aqui à nossa direita. Convidamos os irmãos a vir aqui à frente. Convidar o presbítero Paulo Henrique para vir aqui à frente e fazer essa oração. Os irmãos perceberam, durante a semana, que Deus tem feito algo maravilhoso na vida da mãe da nossa irmã Dízia, a avó de Eduardo e Felipe. Foi colocado no grupo da igreja e é motivo de gratidão. A família pede para agradecer o que Deus tem feito na vida da mãe da nossa irmã Dízia. E o presbítero Adolfo também, completando mais um ano ontem, um membro do conselho, aqui nós parabenizamos em nome da Igreja Betel e assim estendemos a todos os aniversariantes da semana, que Deus abençoe. E em nome da Igreja Betel, nós parabenizamos. Glorificamos ao Teu nome, ó Deus. A Ti, Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai Santo, o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai Santo, em nosso meio. Por isso, ó Pai Santo, nós estamos alegres. Alegres, ó Senhor Jesus, assim, ó Pai Santo, nos alegrando, ó Senhor Jesus, assim, Pai Santo, com os nossos irmãos, ó Pai Santo, quando vem aqui à frente, agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai Santo, em suas vidas e na vida dos seus familiares. Pai Santo, agradecemos ao Senhor, ó Pai Santo, por respostas de oração. Agradecemos ao Senhor Jesus pelos teus grandes milagres, ó Pai Santo, que o Senhor tem feito, ó Pai Santo, assim, na vida dos nossos irmãos. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor Jesus, assim, ó Pai Santo, pela vida daqueles, ó Senhor Jesus, que completou mais um ano de vida, ó Pai Santo, essa semana. Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai Santo, a cada dia mais, ó Pai Santo, essas vidas. Agradecemos ao Senhor, ó Pai Santo, por datas comemorativas, ó Pai Santo, que cada um vem aqui a agradecer. E agora, Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor a cada pedido, ó Pai Santo, que o Senhor, que os seus servos, ó Pai Santo, venham apresentar ao Senhor. Pai Santo, nós colocamos, ó Pai Santo, diante do Senhor a cada vida aqui, ó Pai Santo, e por cada pedido, ó Pai, aqui feito. Pai Santo, colocamos diante do Senhor, ó Pai, por enfermidades, ó Pai Santo, daqueles que venham aqui à frente e pedir ao Senhor Jesus por cura, Pai Santo, física e cura espiritual. Pai Santo, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai Santo, a vida daqueles que veio aqui, ó Pai Santo, a pedir, Pai Santo, pela conversão de filhos, ó Senhor Jesus, de esposa, de esposo, Pai Santo, conversão dos familiares. Pai Santo, que o Senhor, ó Pai Santo, ouça, ó Pai Santo, ouve a cada oração, a cada pedido, Pai Santo, que o Senhor possa estar trazendo, Pai Santo, assim, a restauração, ó Pai Santo, dessas vidas aqui apresentadas no nome do Senhor Jesus. Colocamos também, ó Pai Santo, diante do Senhor, aqueles também que pedem por outros pedidos, ó Senhor Jesus, seja ele na área financeira, Pai, que seja, ó Pai Santo, viagem, ó Pai Santo, onde vão fazer, que tudo, ó Pai Santo, seja para a honra, glória e louvor do Teu nome, que o Senhor, diante de tudo, seja engrandecido e glorificado. Amém. Deixe sentar, irmãos. Instante, nós vamos passar a palavra ao pastor Jonatas, onde vai trazer o recado de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor
no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 12. Marcos 2, do versículo 1 ao versículo 12. O texto bíblico nos diz assim: todos encontraram? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles pensavam assim, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você pode orar mais uma vez, curvar a sua cabeça? Você pode clamar ao Senhor misericórdia sobre o nosso coração, para que Ele nos permita não apenas ouvir a sua palavra, mas entendê-la e receber capacitação do Espírito Santo para colocá-la em prática. Tiago, escrevendo a sua carta, ele nos exorta dizendo: não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Senhor, nosso pedido nessa manhã é que o Senhor seja propício a nós que somos pecadores. Nós temos necessidades espirituais e só o Senhor pode saciá-las, só o Senhor pode provê-las. E é por esta razão que nós queremos nos colocar nesse momento aos teus pés. Eu sei que muitos atos, ó Deus, válidos foram feitos nessa manhã, desde a leitura da tua palavra, as orações, aos cânticos. Mas Deus, nesse momento em que estaremos pregando a tua palavra, o nosso clamor é para que o teu Santo Espírito possa comunicar o teu evangelho ao nosso coração de tal maneira que ele se torne mais compreensível, que ele se torne mais claro, e por tua graça o Senhor nos permita vivê-lo na prática, no nosso dia a dia, em nome de Jesus, amém. Homens comuns podem fazer coisas destacadas. O Guinness Book, ou conhecido como Livro dos Recordes, é um excelente exemplo de como as pessoas aparentemente simples podem realizar grandes feitos. Mas eles podem ser terrivelmente bizarros, como é o caso do recorde de Ken Edward, que é considerado o maior comedor de baratas do mundo, tendo comido 36 baratas em 1 minuto. Mas estes feitos também podem ser incrivelmente impressionantes, como é o caso do australiano Luke Helke,
que estabeleceu um novo recorde mundial de flexões, completando mais de 3.206 flexões em apenas 1 hora. Isso significa 53 a cada minuto, ou quase 1 por segundo. O foco do livro de Marcos é impressionante. Enquanto o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei, enquanto Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, enquanto João apresenta Cristo como Filho de Deus, Marcos, por sua vez, apresenta Cristo como aquele que pode mudar a realidade humana, como aquele que tem poder para descer na história e intervir em qualquer situação. Marcos transmite a mensagem de que Cristo, sendo Deus, ele tem poder para agir no mundo quebrado, afetado pelo pecado, no mundo que vagueia pelas mais terríveis experiências. Marcos nos mostra como a glória de Cristo, sendo Deus, toca as nossas carências, toca as nossas necessidades, e não apenas toca, mas satisfaz cada uma delas, e isso sempre traz glória ao nome do Pai. Não é sem razão que o Evangelho de Marcos é conhecido como o livro dos milagres, e de antemão nós precisamos entender acerca dos milagres que Jesus operava, que eles não tinham um fim em si mesmo, eles sempre apontavam para uma realidade superior, para uma realidade maior. Enquanto as pessoas estavam vendo apenas necessidades físicas, Jesus Cristo estava vendo além. É como aquele ditado que costumamos dizer, que enquanto alguém vai com a farinha, outro já está vindo com o cuscuz pronto. É exatamente isso que Jesus fazia. Enquanto alguns viam apenas a superficialidade da necessidade, Jesus via a profundidade. E não é diferente aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. A mensagem principal aqui encontrada é que Cristo olha as nossas necessidades e satisfaz as nossas necessidades. A mensagem principal aqui é a de que Cristo é tudo o que nós precisamos, Cristo é tudo o que eu preciso, Cristo é tudo o que você precisa, Cristo é tudo o que o mundo precisa, Cristo é tudo o que a igreja precisa. E é sobre isso que nós meditaremos nesta manhã. Cristo é tudo que você precisa. Você pode repetir isso juntamente comigo? Cristo é tudo que você precisa. E à luz desse texto, eu entendo, em primeiro lugar, que o seu coração sabe disso. Cristo é tudo que você precisa e o seu coração sabe disso. Jesus, nesse momento, já havia passado por toda a Galileia. Ele estava ensinando, ele havia curado. E à luz do capítulo anterior, nós vimos que essa missão de Jesus foi desgastante. Ele havia se doado integralmente, ele havia se desgastado em prol do reino de Deus. Manhã, tarde, noite, até mesmo as madrugadas, Jesus estava trabalhando, ele estava lidando com pessoas. No capítulo 2, nós temos o retorno de Jesus a Cafarnaum. Entende-se historicamente que aqui Jesus havia feito a sua morada e em Cafarnaum Jesus havia passado boa parte da sua vida. E depois de tantos dias cansativos, é natural que alguém quisesse descansar. Qualquer um de nós, depois de uma longa jornada de trabalho, de ações, de obras realizadas, optaria pelo descanso, pela tranquilidade do nosso lar, pelo conforto da nossa cama, mas não foi isso que aconteceu aqui. A fama de Jesus era tamanha, a fama de Jesus havia se alastrado de tal maneira, que quando as pessoas escutam que ele havia chegado em Cafarnaum, essas pessoas começam a procurá-lo. E Lucas, outro evangelista, nos informa que não foram apenas os vizinhos daquela residência que foram procurar a Jesus, mas pessoas de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, de Jerusalém. Certamente muitos discípulos, muitos amigos, certamente também muitos doentes, muitos necessitados, mas, sem dúvidas, muitos curiosos. Mas também havia ali religiosos, fariseus, doutores da lei.
E o texto não nos deixa outro entendimento, senão de que estes religiosos estavam cheios de inveja, estavam enciumados por causa daquela procura, por causa daquela demanda. E o fato é que a multidão cresceu, o número se tornou muito vasto e tomou toda a frente daquela casa, de tal maneira, o texto nos informa, que ninguém conseguia passar pela porta. E o que é que Jesus faz ao se deparar com aquela multidão? A sua desculpa foi: olha pessoal, eu acabei de chegar, não tenho como atendê-los, volte cada um para a sua casa, a gente marca em outro momento, quando eu estiver mais tranquilo, venham às 19h30, eu vou ter mais disposição para atendê-los. Não, esse não foi a atitude de Jesus, pelo contrário. Ele começa a oferecer a toda aquela multidão aquilo que eles mais precisavam. E veja, o texto é muito claro, Jesus não começa apresentando uma possibilidade de cura, Jesus não apresenta uma solução para os dilemas da vida daquelas pessoas, mas Jesus começa a ensinar a palavra. Veja, o texto nos diz, versículo 2, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Eu sei que em alguns outros momentos, Jesus mudava a ordem das ações. Às vezes ele curava e só depois ele pregava. Estava escutando alguém na internet, o pastor Sérgio Lira, em um vídeo, dizendo o que deve ser feito primeiro: a evangelização, o anúncio da palavra, ou atender a necessidade física de alguém. E ele toma o exemplo de Jesus e diz: não há uma ordem, não há um modelo. Às vezes Jesus curava e depois ele pregava, mas às vezes ele pregava e depois curava. Mas independentemente, irmãos, da ordem, independentemente do padrão seguido por Jesus em determinados momentos, uma coisa era certa: nunca faltava a palavra. Ainda que primeiro ele curasse, ainda que primeiro ele expulsasse um demônio, nunca faltava o anúncio da palavra, porque Jesus sabia que a maior necessidade do coração do homem é uma necessidade espiritual. E o nosso coração sabe disso, o nosso coração entende isso. É por esta razão que esta frase, Cristo é tudo que você precisa, é uma realidade do nosso coração. A nossa alma sabe disso, o nosso espírito sabe disso, e Cristo, melhor do que ninguém, também sabe disso. Eu sei que entre nós, nessa manhã, há muitas necessidades. No domingo passado, no domingo à noite, com base em Gênesis 16, nós pregamos sobre brechas e alianças. E a última brecha que nós tratamos aqui foi a brecha da necessidade. Estou certo de que não houve ninguém entre nós que não se identificasse com essa brecha. Todos nós temos necessidades na área da saúde, dos relacionamentos, do casamento, expectativas no que diz respeito ao futuro. Mas veja, Jesus chama a nossa atenção nesta manhã, assim como o fez com esta multidão, para a nossa maior necessidade, que é uma necessidade espiritual. E a resposta a esta nossa necessidade, dentro do quadro da provisão do Senhor, sempre será a sua palavra. A confissão de fé de Westminster nos diz que um pregador, quando expõe fielmente a palavra, é porta-voz do próprio Senhor Jesus, porque cremos que Ele está vivo e fala diretamente conosco. Naquela noite ou naquele momento, no momento do nosso texto, Jesus poderia realizar grandes transformações, como pode fazer nesta manhã também. Jesus pode mudar alguns cenários, Ele pode apontar outros destinos, e Ele é poderoso para tratar os nossos principais problemas, mas existe uma bênção superior a todas estas: a sua palavra direcionada a nós. Porque as bênçãos espirituais sempre serão superiores às bênçãos terrenas.
Jesus Cristo nos ensinou sobre isso, reproduzindo algo que já havia sido ensinado no Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que, irmãos, que a palavra nos é tão necessária? Por que esta bênção espiritual que cobre o nosso coração, que sabe que Cristo é tudo que nós precisamos, por que nós precisamos desta palavra? Porque a palavra é diretiva, ela é norteadora, mas ela também é preservadora, ela é sustentadora. Eu estou certo, meus irmãos, que muitos dos nossos dilemas seriam mais facilmente resolvidos se nos atentássemos mais à palavra de Deus. Não é difícil ver pessoas correndo de um lado para o outro, buscando soluções. E é provável que você já tenha se deparado com alguns dilemas, cuja solução na sua cabeça é muito óbvia, é muito clara, porque você conhece a palavra. É algo que nós, como povo de Deus, também precisamos entender. Muitos dos nossos dilemas e problemas serão resolvidos se nós conhecermos a palavra. E o nosso coração sabe disso. Agora veja o que acontece no versículo 3. Entre as pessoas que foram até Jesus, havia 4 homens que estavam levando um paralítico, alguém com necessidades físicas, em uma maca. E o texto nos dá a entender que esses homens fizeram muitas tentativas. Eles fizeram aquilo que estava dentro das possibilidades para que aquele homem fosse levado até Jesus, mas o fato é que eles não conseguiram. E agora, o que é possível ser feito? Qual será a próxima ação? Eles não desistem, então eles tomam uma atitude no mínimo ousada, porque eles sobem até o telhado da casa. Eles retiram a cobertura, e o telhado naquela época geralmente era feito com um plano, ou um movimento plano coberto de galhos, misturado com barro e com madeira. E o texto nos diz que aqueles homens são tão estratégicos que eles miram onde Jesus estava e eles abrem o buraco em cima da cabeça de Jesus. Então eles descem aquela maca pelo telhado, eles ultrapassam a fila, eles fazem o que muitos não tiveram a ideia de fazer. E o ensinamento, irmãos, acerca destes homens aqui é muito claro. Você provavelmente já escutou isso em outro lugar, não é uma novidade. Nós precisamos ter ao nosso lado ou à nossa disposição pessoas que nos aproximam de Jesus. Nós precisamos ter caminhando conosco pelo caminho gente que ama a Deus mais do que nós. Nós precisamos nos assentar à mesa de pessoas piedosas, de pessoas que conhecem as Escrituras, de pessoas que amam ao Senhor. Nós precisamos nos assentar à mesa e andar mais com discípulos verdadeiros de Cristo, com aqueles que entendem do Evangelho, com aqueles que gastam a sua vida em prol do reino de Deus, que estão mais preocupados com bênçãos espirituais do que com bênçãos materiais. Esse paralítico, esse necessitado, teve esse privilégio. Nós não sabemos o que houve antes, mas nós podemos fazer algumas conjecturas. Talvez estes homens fossem amigos de longas datas deste necessitado. Talvez fossem seus familiares. Não sabemos. Eles podem ter surgido de uma hora para outra e por um ato empático decidiram, ou por um sentimento empático, de empatia, decidiram fazer isso aqui. Independente do tempo, da motivação, a ação toma o cenário. O que eles fizeram? Eles levaram aquele homem para perto de Cristo.
Então nós precisamos, irmãos, pensar nesta manhã nas companhias que nós temos. O Salmo 1 é um salmo muito rico e muito conhecido. Ele nos diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta, ou que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Mas nós temos tornado o evangelho um evangelho mais fácil. Então nós pensamos que podemos nos assentar, que podemos nos associar, que podemos escutar, que podemos ouvir, porque somos bons demais, somos fortes demais. E quantas pessoas já caíram, ou já decaíram do estado de graça, porque pensaram desta maneira, e dias depois estavam negociando princípios, estavam negociando valores, estavam jogando à mesa aquilo que antes consideraram como mais precioso. Com quem nós temos andado, com quem nós temos nos associado, com o que nós temos concordado. Irmãos, no que diz respeito aos relacionamentos, precisamos de critérios, precisamos nos atentar. E se há um conselho para te dar nessa manhã, e há, à luz desse texto, é: caminhe com pessoas que te aproximam de Cristo. Esposo, marido, seja na vida da sua esposa, da sua mulher, esta pessoa. Mulher, esposa, seja na vida do teu marido, esta pessoa que o aproxima de Jesus. Eu quero, irmãos, dia após dia, olhar para minha esposa e reconhecer que ela ama a Deus mais do que eu. Eu quero que as minhas filhas olhem para mim e cheguem à conclusão de que eu amo ao Senhor mais do que elas. É nessa linha que nós precisamos caminhar. E veja, no versículo 5, Jesus observa a fé destes amigos, destes homens. E não há aqui um discurso, não há um falatório, não há um diálogo. Eles não começam justificando o porquê daquela ação, o porquê de terem destruído de alguma maneira o telhado daquela casa. Eles foram movidos por um ato de fé, e esta fé se tornou admirável aos olhos de Jesus. E a verdadeira fé, irmãos, é demonstrada muitas vezes, até mesmo quando nenhuma palavra é dita. Foi assim com aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro. Ela não disse nada, ela agiu. E Jesus disse que a sua fé seria lembrada, que o seu exemplo seria lembrado. Fé nem sempre consiste naquilo que nós falamos, mas na forma como nós agimos. E Jesus vê a fé destes homens que descem o paralítico. E o que é que nós esperamos? O óbvio. Depois de uma ação tão maravilhosa, nós esperamos que Jesus cure aquele homem, que ele devolva os movimentos das pernas. Mas Jesus não diz: você está curado. Jesus o chama de filho. E esta palavra de Jesus, ou esse chamamento, aqui aponta, irmãos, para uma expressão de compaixão, de amor, de cuidado, filho. E o que é que Jesus nos diz na sequência? Os teus pecados estão perdoados. Que decepcionante. Depois de tanto esforço, depois de amigos que levaram aquele homem a um nível mais próximo, a um estado, a um lugar mais próximo de Jesus, eles não veem de imediato o milagre acontecendo.
Talvez algumas pessoas responderam a este ato de Jesus se questionando: será que ele não entendeu? Será que aquele que curou ou que deu vista aos cegos agora está cego e não consegue enxergar que a necessidade desse homem é uma necessidade física? Jesus poderia devolver ou realizar o seu maior desejo, voltar a andar. Talvez ele pensasse: se Jesus der uma ordem, eu voltarei a andar, serei feliz, está tudo resolvido. Mas é aqui que está o problema. É neste tipo de pensamento: se Jesus me curar, eu serei feliz e estará tudo resolvido. Jesus precisava ir mais fundo. O desejo de Jesus, escute bem, não era que aquele homem apenas voltasse a andar e fosse mais um pecador saudável e continuasse sendo um pecador saudável e tão condenável quanto antes. A principal doença daquele homem era o seu pecado. E aqui mais uma vez, irmãos, nós precisamos entender que este também é o nosso maior problema. Enquanto na nossa perspectiva a nossa maior dificuldade for a nossa dor física, enquanto o nosso maior problema forem apenas os frutos visíveis, podres, que nós estamos vendo e não a raiz, nós não saberemos como lidar eficazmente com as situações que nos rodeiam. Por que nós precisamos levar o pecado tão a sério, irmãos? Porque o pecado é uma rebelião contra Deus. O pecado é voltar-se contra o Senhor, é apontar o dedo na cara de Deus e dizer: a minha vontade é melhor do que a tua, e a minha lei me deixa mais feliz do que a lei do Senhor. Veja, não é isto que o justo entende, de acordo com o Salmo 1 ou o Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Com que ele é comparado? Ele é como árvore plantada junto às correntes. Veja, são raízes que estão fixas ou próximas do ribeiro das águas. Os ímpios não são assim, eles não têm volume, eles não têm solidez, eles são como a palha que o vento dispersa. É assim que nós nos tornamos quando nós diminuímos a seriedade do pecado. É assim, irmãos, que nós nos tornamos sem solidez quando nós diminuímos a seriedade daquilo que ofende o coração de Deus. Isso é muito perigoso, porque eu posso tornar aquilo que Deus condena como o meu bem mais precioso. É por isso que Jesus olha para aquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. Porque perdão era o que aquele coração mais precisava receber naquele momento. Cristo era tudo que aquele homem precisava, não apenas porque Cristo podia curá-lo, mas porque Cristo podia perdoá-lo, reconciliá-lo com Deus, levá-lo à presença do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, você se lembra o que ele diz lá? Justificados, pois, mediante a fé. O que é que nós temos? Paz com Deus. E paz ali para o apóstolo Paulo não é uma mera sensação de enlevo, de tranquilidade, mas reconciliação. Por causa da justificação, uma vez perdoados, nós temos paz com Deus, e não há nada mais precioso do que isso. Nós vivemos, irmãos, um tempo muito perigoso. Eu postei no Instagram essa semana, não sei
quantos viram, como um fruto de uma indignação do meu coração naquele momento, eu disse: números não impressionam Deus. Números não impressionam Deus. Isto se deu porque, caminhando pelas redes sociais e vendo resultados de alguns eventos, pastores estavam festejando, dizendo tantos mil batizados, tantas mil pessoas reconciliadas com Deus, e aquilo se tornava um motivo de muita celebração. Mas quando nós olhávamos as nuances, os meios usados para este arrependimento forjado, os meios não glorificam a Deus, logo o arrependimento não é genuíno, logo o arrependimento não é verdadeiro. Nós vivemos uma época de igrejas cheias e de corações vazios. Nós queremos impressionar a Deus, nós queremos chamar a sua atenção, nós queremos dar uma lista para o Senhor dizendo tantos e tantos, mas o que glorifica a Deus, irmãos, são frutos de arrependimento. A mensagem de João Batista foi: arrependei-vos. A mensagem de Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. É o nosso coração. Essas igrejas ignoram o fato de que as aflições podem ser uma grande bênção na vida do crente. J.C. Ryle, um homem de Deus, escreveu dizendo: sem a sua paralisia, talvez esse homem estivesse cuidando de suas ovelhas nas colinas da Galileia, a vida inteira saudável, mas nunca ouviria aquelas benditas palavras: filho, os teus pecados estão perdoados. Muitas aflições, irmãos, da nossa alma nos colocam diante daquele que é o médico de almas. Muitas aflições que nós sentimos no corpo, na mente e no coração nos colocam diante do Senhor. Quantas vezes você foi levado à presença de Deus por causa das aflições que você vivenciou? Quantas vezes foram os dilemas, os problemas e não as boas notícias que nos colocaram diante do Deus vivo? O nosso coração sabe que Cristo é tudo o que nós mais precisamos. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz: foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Este é um versículo que todo cristão deveria memorizar, para que ao final de cada aflição falasse a mesma coisa: foi bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. A nossa maior necessidade, irmãos, é uma necessidade espiritual. Cristo é tudo que você precisa e o seu coração sabe disso. Mas não quero parar aí, desejo continuar. Cristo é tudo que você precisa, em primeiro lugar, e o seu coração sabe disso. Mas em segundo lugar, Cristo é tudo o que você precisa, ainda que todos digam que não. Cristo é tudo o que você precisa, ainda que todos digam que não. Certamente a cura imediata desse paralítico deixaria todos aqueles homens ali boquiabertos. Existem coisas impressionantes aqui nesse texto antes da cura. Você sabe que ele vai ser curado porque nós já lemos o texto. Mas não permita que os versículos anteriores percam a sua glória. Coisas impressionantes aconteceram antes da cura. Amigos que se disponibilizam, Cristo perdoando pecados. Mas esse último fato não causou um espanto positivo, principalmente nos religiosos, nos escribas e nos fariseus. Jesus
sabia, o texto nos diz, versículo 8, que Jesus percebeu imediatamente que em seu espírito eles pensavam, ou que eles pensavam. Jesus sabia o que se passava no coração dos homens. Alguém já disse que coração é terra que ninguém anda. Mas isso não pode ser sustentado na perspectiva divina. Deus não somente anda, como corre também. Ele conhece o coração do homem. Então ele pergunta: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? Quais coisas? Veja o que nos diz o versículo 7. Como ele se atreve a falar assim? Isso não foi audível. Essas palavras não foram ditas numa tonalidade alta. Versículo 6. Sentados ali, pensavam em seu coração. Como se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Em outras palavras, quem esse homem acha que é? Só Deus perdoa pecados. Só o soberano pode dizer tais coisas. Isso é blasfêmia. Ele está pecando, ele está blasfemando contra o Senhor. E blasfêmia, irmãos, de acordo com as Escrituras, é alegar a si mesmo o que só Deus pode fazer. Blasfêmia é colocar-se no mesmo nível de Deus. Eu sei que você já passou por esse texto algumas vezes, e por outros, que falam sobre blasfêmia. Eu lidei em 2020, de 2021 a 2022, com a situação de gabinete de uma adolescente que não se perdoava, porque na cabeça dela, ela tinha blasfemado contra Deus. Ela não conseguiu abrir o coração para me falar o que tinha dito, mas ela não se perdoava, ela se martirizava. Eu blasfemei contra o Senhor e esse pecado não tem perdão. Então nós precisamos, nessa manhã, entender o que é blasfêmia. Blasfêmia é alegar a si mesmo algo que só Deus pode fazer. Blasfêmia é colocar-se no mesmo nível de Deus. E este pecado aqui, ele não é pontual, porque senão nós estaríamos todos perdidos. Nós tentamos nos colocar no mesmo nível de Deus várias e várias vezes. Não se trata de um pecado pontual, porque é um pecado de insistência. Quando eu insisto neste pecado, e eu não chego à conclusão de que Deus é infinitamente superior a mim, eu me torno incapaz de receber esse perdão, e a causa é muito clara. O meu orgulho subiu em um nível tamanho, que eu só enxergo o meu próprio coração, e eu só enxergo as minhas próprias necessidades. E o pecado da blasfêmia era punido com morte. E lembre-se, esses religiosos já desejavam a morte de Jesus. Quando em seu coração eles acusam o mestre dizendo blasfemou contra Deus, eles estavam achando um motivo para crucificar a Jesus, para matá-lo. Porque o pecado da blasfêmia era punido com morte. Só Deus pode perdoar pecados, porque todo pecado é contra Deus. Por exemplo, imagine que João e Tiago estão conversando, e a conversa fica um pouco acalorada, e João ele dá um murro em Tiago, e sangue para todo lado, pegou em uma parte sensível do rosto. De repente André chega e diz assim: olha, Tiago, me perdoe pelo que João fez. Me perdoe, Tiago, pelo que João cometeu. Não é assim que funciona. O pecado foi cometido contra João. O agressor deveria pagar pelos seus erros. Deus é ofendido. Todo pecado é contra ele. Então ninguém pode chegar e dizer: perdoa fulano pelo pecado que foi cometido contra o Senhor. Mas veja, nós não estamos falando de um grande profeta.
Nós não estamos falando de um anjo, nós não estamos falando de um querubim. Nós estamos falando de Cristo, que é o próprio Criador, que é Deus. Então entenda, nesta manhã, que quando Cristo diz, perdoados estão os teus pecados, Ele está perdoando pecados que foram cometidos contra Ele mesmo. Sendo Deus, Ele está perdoando, e não apenas perdoando, porque quando Ele assume o nosso lugar no Calvário, Ele está também assumindo os nossos próprios pecados que foram contra Ele. Você entende agora porque a pessoa com maior moral, com a aprovação mais excelente, não poderia nos substituir diante do Senhor, porque os pecados não foram contra esta pessoa. Só Cristo poderia nos substituir, porque os pecados foram contra Ele. Mas esses homens incrédulos negam isto. E é impressionante, irmãos, porque a esta altura, os mestres da lei já deveriam crer que Jesus era de fato Deus. Eles conheciam as profecias do Antigo Testamento. Toda a descrição que os profetas fizeram sobre o Messias estava se aplicando ao Mestre, a Cristo. Eles viram o Mestre expulsando demônios, curando, ensinando com autoridade, mas em seu coração eles permaneciam cheios de incredulidade, tão perto e ao mesmo tempo tão longe do Senhor. E é isso que a incredulidade faz conosco. Nós falamos no domingo à noite sobre a brecha da incredulidade e a aliança com a impaciência. Esses religiosos estavam tão perto de Jesus, mas ao mesmo tempo tão longe. E é possível, irmãos, que nesta manhã, muitos de nós estejamos vivendo a mesma realidade, tão perto de Cristo, mas ao mesmo tempo tão longe. E Jesus então, irmãos, indaga o coração daqueles homens, dizendo: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o teu leito e ande? Jesus aqui eleva o padrão e diz: eu não sou Moisés, eu não sou Isaías, eu não sou Elias, eu sou o Filho do Homem, porque eu preciso concordar com vocês, ninguém pode fazer o que eu faço. Todos eles operaram milagres, mas ninguém pode perdoar pecados senão eu, ainda que todos digam que não sou eu. Ainda, irmãos, que a sociedade diga que não, ainda que familiares e amigos digam que Ele não é o Senhor, ainda que as pessoas digam que Cristo não é tudo que nós precisamos, Ele continua sendo tudo que nós precisamos, tudo que os religiosos precisam, tudo que os pecadores precisam. O nosso coração sabe disso, e Ele continua sendo a resposta às nossas necessidades, ainda que digam que não. Os religiosos estavam negando esta realidade, mas veja, Cristo é tudo que este homem precisa. Esse paralítico não questiona, ele não surfa na onda da incredulidade. Todos estavam dizendo que não, mas em seu coração, a fé que já havia sido admirada agora está sendo colocada em evidência. Cristo é tudo que você precisa. O seu coração sabe disso. Cristo é tudo que você precisa, ainda que todos digam que não. Mas o texto ainda me leva a uma terceira e última consideração. Cristo é tudo que você precisa, e não há
outro caminho. Cristo é tudo que você precisa e o seu coração sabe? Ele sabe disso. Cristo é tudo que você precisa, ainda que todos digam que não. Cristo é tudo que você precisa e não há outro caminho. Me parece, irmãos, que o versículo 16 do nosso texto une as suas mãos agora com João 14, versículo 6. Veja que Jesus dá sequência. Ele defende a sua autoridade. Ele diz: olha, eu perdoei os pecados antes de curar, para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem. E é interessante que essa expressão, Filho do Homem, serve para fortalecer diante dos homens a identidade de Jesus. A primeira vez que essa expressão surge na Escritura é no livro do profeta Daniel, quando o profeta tem uma visão do tribunal celestial de Deus, e ele vê o Senhor exaltado e julgando de maneira preparada todos os homens. Ele diz: eu tenho essa autoridade. Ele une as suas palavras ao versículo anterior: eu estou perdoando pecados porque eu sei julgar os pecados, eu tenho autoridade para isso. Mas veja o que acontece na sequência. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Talvez você diga: pastor, esse homem, esse paralítico só não saiu daí porque não tinha como. Depois de esperar que uma necessidade física fosse atendida e Jesus perdoar os seus pecados, ele só não saiu dessa casa por dois motivos. Porque ele não podia andar, é o mais óbvio. E porque a casa estava cheia. Nós fomos informados no início do capítulo que ninguém passava pela porta. Mas veja, ele não pede. O seu problema era um problema nas pernas e não de fala. Ele poderia dizer: me tire daqui, eu quero ir embora, eu quero sair desse ambiente, eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Mas ele nos ensina, nos dá uma aula sobre como lidar com a frustração, coisa que muitos de nós não estão sabendo fazer. Nós não estamos sabendo lidar com os nãos que nós recebemos, com os planos que não dão certo. Então nós decaímos na primeira frustração, e nós estamos ensinando isso aos nossos filhos. Eles precisam aprender que a frustração faz parte da vida e de quem nós somos. Este homem não saiu daqui, ele não pediu para sair, porque ele estava convencido de que não havia outro caminho, não havia outra solução. Então, finalmente, irmãos, Jesus opera um milagre físico. Aquele homem já estava satisfeito, porque o seu coração estava leve, estava tranquilo. Agora ele havia sido enxertado na videira, mas Jesus faz algo completo. Jesus cura o físico daquele homem. Ele já havia experimentado o milagre do perdão, mas agora Deus restaura a sua saúde. Deus restaura a sua vida. E que grande alegria, irmãos, talvez para este homem tenha sido, ao final dessa experiência, dizer: que bom que eu não pedi para me tirarem daqui. Que bom que os meus amigos não se revoltaram porque eles tinham fé. Versículo 5: vendo-lhes a fé. Essa fé se mostrou, irmãos, uma fé inabalável. A nossa fé, às vezes, ela é tão superficial, tão fragilizada, que no primeiro desapontamento nós olhamos para outros caminhos, nós buscamos outros atalhos. Isso é muito perigoso, porque na maioria das vezes, esses caminhos são largos,
são fáceis. Mas o Evangelho nos lembra que a porta que conduz a Deus é uma porta estreita, apertada. Esse texto nos lembra, irmãos, por que eu disse que este versículo, ou estes versículos, dão as mãos a João 14, versículo 6. Porque é lá que Jesus Cristo nos lembra. Você pode repetir comigo, ou mencionar esse versículo comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, nem o caminho das boas ações, nem o caminho das boas obras, das autojustificativas. Há muita gente na igreja pensando que o que a levou ou o que a levará à eternidade são as boas obras. Não é bem assim. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo era tudo que aquele homem precisava. Cristo é tudo que você precisa e não há outro caminho. Eu quero falar aos cristãos convertidos nesta manhã. Precisamos parar de buscar atalhos. Precisamos parar de buscar segundos caminhos. Um segundo caminho, um terceiro caminho, outros caminhos. Nós vimos hoje que a primeira coisa que Cristo fez, aquele homem ou aquela multidão, foi pregar a palavra. Deixe-me te dizer algo. Os devocionais prontos que você faz são atalhos. Não é a palavra. As orações que você escuta na madrugada, oração da madrugada, são atalhos. Você precisa se colocar em oração diante do Senhor. Minha mãe está jejuando para tal coisa dar certo. Isso é um atalho. É você que precisa se consagrar, jejuar diante do Senhor. Ah, pastor, eu estou muito chateado porque não está tendo salinha na igreja. Meu filho não está aprendendo da palavra. O que você está fazendo durante a semana? O que você está fazendo todos os dias? Se é só aqui que os nossos filhos escutam a palavra, isso está muito errado. Isso é um atalho. Isso é um braço. Nós estamos nos acostumando, irmãos, com atalhos. Enquanto o caminho, embora estreito, está à nossa disposição. Eu me lembro de uma vez, conversar com alguém. Essa pessoa está até aqui. E essa pessoa perguntou assim: pastor, o senhor que é muito amigo de fulano, o que é que o senhor acha dessa pessoa como cristã? E eu tive a infelicidade de dizer: tem fé, mas não entendeu o que é ser discípulo ainda. Essa impressão que eu tenho sobre muitos de nós, inclusive sobre mim, é que nós até temos fé, mas não nos tornamos discípulos. Nós estamos buscando atalhos, irmãos, que nos levam a Deus. Mas eu quero repetir as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Cristo não for o caminho que nós estamos trilhando, o nosso final é o inferno, infelizmente. Se Cristo não for o caminho que nos direciona, que nos norteia, o nosso fim é a perdição.
Enquanto nós acharmos que as nossas maiores necessidades são materiais, são físicas e não espirituais, nós continuaremos perdidos. Volte-se para Cristo nessa noite. Este é um exercício que eu preciso fazer. Eu preciso me voltar a Cristo, porque Ele é tudo o que eu preciso. Talvez você tenha pensado, mas que tema soberbo. O pastor colocou como tema da mensagem: Cristo é tudo o que você precisa. Mas eu tive que olhar para o espelho antes de pregar essa mensagem, e eu tive que dizer: Cristo é tudo que você precisa. Eu tive que sair do espelho depois e dizer: Cristo é tudo que eu preciso. Meu coração sabe disso. Ele é tudo que eu preciso, ainda que todos digam que não. Cristo é tudo que eu preciso e não há outro caminho. Gostaria que você curvasse a sua cabeça nessa manhã. E antes de orar, eu gostaria que você pensasse sobre a sua caminhada, sobre a sua vida. Eu mencionei aqui nesta manhã alguns atalhos que são legítimos, são bons, nos ajudam. Mas não deixe de andar pelo caminho. Os primeiros cristãos eram conhecidos como o povo do caminho. Olhando para a geração, para a igreja da atualidade, nós chegamos à infeliz conclusão que nós temos sido o povo dos atalhos e não do caminho. Cristo é tudo que nós mais precisamos. Depois de pensar, eu gostaria de convidar você a fazer desta canção a sua oração ao Senhor, a sua resposta a Ele nesta manhã.
aqueles homens não falaram nada, sem me ouvir conhecer, mas Jesus viu a e fé de me cada um deles. ofereceu uma água que jorra sem Quero convidar fim. você que pode a se colocar de pé e peça isso ao Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu Declare isso ao já Senhor. ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Declare mais uma vez, tu és. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Declare, tu és. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O certo é aquilo que Deus nos orienta. O certo continua sendo certo, ainda que todos estejam fazendo errado. O padrão para a nossa vida cristã é Cristo. Ele é tudo que nós precisamos. O mundo pode dizer o contrário, ainda que todos digam que não, Cristo é tudo que nós precisamos, e nós vamos falar isso para Ele em oração nesse momento. Diga para o Senhor: Cristo, o Senhor é tudo que eu preciso. É o Senhor que satisfaz a minha alma, é o Senhor que satisfaz o meu coração.
Diga assim como o salmista: tu me fazes ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Diga como o salmista: bom para mim é estar junto ao Senhor. Diga como o salmista que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Os filhos de Corá declararam, dizendo: o pardal encontrou casa e a andorinha ninha para si. Eu, os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Diga assim como Paulo: Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia. Ainda que não experimentemos de curas completas e totais aqui neste mundo, nesta vida, Cristo em nós é a esperança da glória. O seu perdão nos conduz a uma vida perfeita na eternidade. Às vezes com câncer, às vezes caxingando, às vezes debilitado, mas sempre com a esperança da glória, sempre com a esperança da eternidade. Senhor, o mundo é um mundo de coisas impressionantes, Deus amado. Há um livro, e o Senhor sabe muito bem que hoje registra muitos recordes, muitas ações, mas nada, Deus amado, é mais impressionante do que aquilo que o teu Filho realizou por nós na cruz do Calvário. Nada é mais glorioso do que o perdão dos nossos pecados. Nada é mais assustador, Senhor, do que um homem perfeito assumindo a culpa que era nossa e recebendo, solvendo até o último cálice da ira do Senhor. Que coisa tremenda, Deus amado, que coisa maravilhosa. Como poderíamos desejar outra coisa? Como poderíamos, Senhor, trilhar outro caminho? Se no nosso coração, Deus, ainda não há essa certeza, se no nosso coração nós ainda estamos perdidos, desviados, que o Senhor nos direcione nesta manhã, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Senhor senão por Ele. Nos ajude, Deus, a andar na direção contrária deste mundo, ainda que todos digam que os atalhos são melhores. A tua palavra nos diz que em Cristo nós temos as nossas necessidades supridas, satisfeitas, e é nele que nós descansaremos, é nele que nós repousaremos. Não há outro caminho, e a nossa alma o sabe muito bem. Nos ajude, Deus, a olhar para Ti, sem perdê-lo de vista jamais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, mas se assente cantando isso nesta manhã. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Certa vez, irmãos, eu ouvi a história. Eu já estou caminhando para o final, não fique aperreado. Mas eu vi a história de uma garotinha de 8 anos, que ela nasceu com uma espinha bífida. É a espinha dividida em 2 partes. E por esta razão ela não podia andar. Ela estava na situação deste homem do texto que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos. E desde novinha, sempre com andajar, depois com cadeiras de rodas, com a ajuda de muletas. E a coisa que ela mais gostava de ver era a apresentação de bailarinas dançando. E o dia o pastor da igreja dessa menina soube que ela gostava de assistir show de bailarinas e a convidou para assistir presencialmente, pessoalmente,
um show de meninas dançando, apresentando. E o irmão mais velho dela embarcou naquela viagem também com o pastor. E ela olhou para o seu irmão e disse assim: olha Levi, eu estou muito feliz, porque eu vou ver as bailarinas dançando. Mas tem uma coisa melhor do que isso. E o irmão dela perguntou: o que pode ser melhor do que isso? Ela disse: Jesus é melhor do que isso. E o pastor indagou e perguntou: por que Jesus é melhor do que o show das bailarinas que você gosta tanto de assistir? E ela disse: porque Jesus vai voltar. E no dia que Ele voltar, Ele vai me dar pernas novas. E eu vou dançar com Ele e para Ele. Talvez, irmãos, a cura física que nós estamos buscando, nós não encontraremos aqui. Talvez a cura emocional, psicológica que nós buscamos, nós não encontraremos aqui. Não sei se vocês sabem, mas o pastor Charles Spurgeon, por diversas vezes, foi tirado do púlpito caindo, porque ele tinha uma depressão muito forte. E ele lutava com Deus para que fosse curado. E ainda assim se dedicava ao Senhor, e muitas vezes caía, e os diáconos vinham, levavam ele para casa, e alguém tinha que assumir o púlpito naquele dia. E Charles Spurgeon morreu com muitas doenças emocionais, morreu sendo depressivo. Mas todos estes homens e essas mulheres de Deus carregaram consigo a certeza de que na eternidade, no céu com o Senhor, eles seriam finalmente curados. Eu lembro de ouvir o pastor Sérgio Lira, já falei dele aqui várias vezes, um professor meu do seminário, que é cadeirante. Ele ia pregar quando o pastor recém-formado ia pregar em outra cidade, e na ida para aquele evento ele sofreu um acidente, ele perdeu o movimento das pernas. E um dia ele foi para uma igreja pentecostal, e ali as pessoas estavam orando por cura, e ele foi rodeado por irmãos do manto, e aqueles irmãos oravam: levante-se, anda, você vai ser curado. E ele disse que no coração dele, ele sabia que se Deus quisesse, ele se levantaria naquele momento. E ele orava com fé, e nada aconteceu. E aqueles irmãos saíram frustrados e angustiados, porque aquele pastor, homem de Deus, não havia sido curado. Ele pegou o microfone e disse: não se preocupem, porque pela fé eu já estou curado. Na eternidade eu vou andar com Jesus pelo jardim celestial. Talvez nós não experimentemos muitas coisas aqui, mas na eternidade nós seremos completamente curados para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Logo mais à noite nós estaremos aqui às 19h30, meditando mais uma vez, buscando ao Senhor, cantando algumas canções. Mas eu gostaria de, nesse momento, antes de finalizar, agradecer as pessoas que estão nos visitando. Há 2 semanas nós recebemos aqui na nossa igreja a família de Kaique. Nós mencionamos Kaique, e por não conhecer a sua mãe, a sua avó, porque eles saíram de João Dourado antes de eu chegar, e depois eu fiquei sabendo que estavam aqui. A mãe dele fez parte dessa igreja, faz parte dessa família, e eu vi que elas estão ali, né? Então, sejam bem-vindas novamente a esta casa, que o Senhor abençoe a vida de vocês. E hoje eu quero fazer diferente. Quem mais está nos visitando aqui, pode levantar a mão, por favor? Nós temos visitantes ali. É a esposa do seu João? Que coisa boa, alegria recebê-la aqui. Nós temos aqui Guilherme, não é isso? Também. Vamos receber os nossos visitantes de maneira bem calorosa, todos juntos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Voltem sempre, e se puder, fiquem conosco. Tem lugar lá na integração para essa turma? Amém. Vocês que estão nos visitando, por favor, não deixem de passar no nosso espaço ali da integração, a sala que fica à esquerda, no hall de entrada, tá bom? À noite culto, durante a semana, as nossas atividades normais, se Deus quiser. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Redentor, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora
até que Ele venha. Amém. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo, uma boa tarde para a glória de Deus.